O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiram entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então, eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Cumprimentar o grupo Família Unida, que veio hoje ao Santuário Basílica. Sejam bem-vindos. Poderiam levantar a mão, por favor, aqueles que são? Muito bem. Bem-vindos. Deus abençoe. Também o aniversário de Maria do Rosário Nascimento. E também agradecer a Deus pelos 51 anos de vida matrimonial de Luiz Oliveira e de Maria Aparecida. Deus abençoe e guarde. Isso, maravilha. Meus caros, minhas caras, nesta manhã de sábado, com um dia que já começa lindo e prometendo, uma pergunta é feita a Jesus: com que autoridade fazes isso? E o que ele fez? Ele chega no templo, sai expulsando aqueles que lá estavam, vendendo e comprando. Ok. E é isso que eles perguntam: com que autoridade fazes isso? Quem te deu o direito de fazer isso? E aí, a primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês é sobre a autoridade. Nós pensamos, numa tradição equivocada, que a autoridade é alguém que ocupa um cargo, uma função. E por isso, então, como um juiz, ele falou, por ser autoridade, dependendo do que ele fala e conforme ele fala, acontece. Temos situações vergonhosas nas quais observamos homens ou mulheres que se valem do lugar onde estão para conseguir favor ou mesmo humilhar os outros. Não nos esqueçamos daquele procurador há quase um ano, se não me engano, que humilhou um policial simplesmente porque o policial exigia que ele estivesse de máscara. Uma situação vergonhosa. Essas pessoas que assim agem não têm autoridade. Elas podem até ter algum poder, mas não têm autoridade. Porque a autoridade não significa eu falar e você fazer. A autoridade, na sua essência, significa um agir tão coerente com a maturidade que tem, que aquilo que a pessoa faz, ensina
e fala, ela não precisa fazer força. Ela é respeitada. Ela é respeitada não pelo medo, não pela coação, mas pela coerência, pela integridade. Existem pessoas semi-analfabetas que têm uma autoridade tamanha e que essa autoridade não foi adquirida porque concursaram, mas porque o modo de viver, a vida, a história, dizem, essa pessoa inspira respeito, inspira um caminho, inspira uma nova compreensão de vida. Isso é autoridade. Aqueles que se valem do eu falo, você faz, e se não fizer, a punição vem, são autoritários. Com o tempo, ao passar os anos e deixarem a função, não serão reconhecidos, nem queridos por ninguém. A autoridade de alguém que é íntegro permanece. E por que eu digo isso? Jesus, ao responder essa pergunta, está questionando, está apresentando. Jesus, ao receber essa pergunta, eles estão questionando algo que já é reconhecido por todas as pessoas, como era reconhecido em João. Um homem íntegro, coerente, correto, que não precisava fazer muitos escândalos nem brigar, mas o seu modo de agir, o seu modo de viver, não só inspirava confiança, mas também indicava caminho, dava perspectivas. E com qual autoridade ele faz isso? Com a mesma autoridade que ele espera que eles tenham, os seus interlocutores tenham para responder a uma pergunta. A pergunta que é necessário ter coerência para dizer. Ter coerência, inclusive, das próprias convicções. Não de ir e voltar, mas saber o que falar e de modo correto. O batismo de João vinha de Deus ou dos homens. Mas eles tinham medo, porque a autoridade de João não estava vinculada a um lugar ou a uma função, mas o que ele passou a significar na vida das pessoas pela sua coerência. E eles não tinham essa autoridade. Daí então, alguns de nós agora devem estar perguntando: e o que isso tem a ver conosco? Para alguns, tudo. Para outros, nada. Sim. Para alguns, tudo. Para outros, nada. Por quê? Por que para alguns, tudo? Porque poderão olhar para o Senhor nosso, Jesus Cristo, olhar a sua postura diante da sua história e diante do olhar de tantos, e perceber que é um homem que é capaz de agir e falar e ser reconhecido por tantos, não pelo lugar que ocupa, mas por aquilo que ele é, pelo modo com que ele age. Deus em nossa história tem autoridade, deveria ter muito mais autoridade, porque quando nós realmente precisamos de um apoio e que ninguém pode nos socorrer, é a Ele que nós recorremos, mesmo que seja pela expressão, meu Deus. Uma autoridade que não está no reconhecimento das letras, mas da capacidade de inspirar e indicar caminhos. Jesus é assim. E para nós, isso deveria ser uma norma. Seria muito bom que todos nós conseguíssemos meditar não só a palavra, a vida e o ensinamento cristão, a fim de que pudéssemos ser homens e mulheres com uma sabedoria tamanha. Uma sabedoria que não se aprende na escola, mas uma sabedoria que se aprende na vida, com a sua dureza, mas também com a sua leveza. Com aquilo que ela tem de bonito e às vezes também com aquilo que ela tem de feio. Olhar para ela com verdade,
mas de coração aberto. E nutrido pela palavra e da esperança que ela nos dá, dizer às pessoas com toda honestidade, mas com toda verdade, o que é necessário que eu, você, que todos nós façamos para começar a viver melhor. Eu digo um exemplo muito simples. Eu posso dizer a todos os funcionários do santuário que devem usar máscara, e eu não usar. E posso, inclusive, dizer a eles que devem, porque senão sofrerão uma punição. Fundamentalmente, eu preciso primeiro usar a máscara. Fundamentalmente, eu preciso respeitar aqueles que se sentam nessas cadeiras, que andam por nossos espaços. E aí sim, eu terei autoridade para falar. E não serei uma pessoa que coagirei alguém. É um exemplo bobo, eu sei. Mas é um exemplo fundamental para compreendermos que no tempo presente, a inspiração cristã que nós precisamos são homens e mulheres de autoridade. Não autoridade exercida numa função judicial, legislativa, executiva ou mesmo numa competência de algum órgão de segurança pública. Mas uma autoridade que está marcada pela honestidade e pela integridade e pela capacidade de fazer aquilo que é necessário ser feito e falar a verdade. Pois bem, para outros não tem nada a ver o que eu acabo de dizer, porque para muitos pode já se ter formado no coração e na consciência uma noção de que o que importa, na verdade, é o posto que se ocupa e os benefícios que se tem com as funções ou com as formas, até mesmo retóricas, de falar determinadas coisas. Acham que, na verdade, aquilo que se faz e aquilo que se acredita e o que se indica para as pessoas não tem nada a ver. Alguns poderão, inclusive, fazer uso daquela palavra falaciosa que é: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Entretanto, há um limite que nós extrapolamos nessa fala. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Quando eu erro, me equivoco, é compreensível. Quando eu sou negligente, é vergonhoso. Isso é o ponto fundamental. E isso tem tudo a ver com o que o Senhor nos diz hoje. Porque João tinha autoridade, porque a palavra dele, ainda que se equivocasse, tinha peso pela sua conduta. A palavra de Jesus e o modo dele agir e chegar no templo, tirando todos que ali vendiam, é para dizer uma outra coisa fundamentalmente: de que adianta todos os sacrifícios se os corações realmente não estão voltados para aquilo que é essencial. De que adianta? Então, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos homens e mulheres de autoridade. Sejamos homens e mulheres que inspiram caminho. Sejamos homens e mulheres que, aos moldes do Senhor nosso Deus, encarnado, saibamos das nossas fragilidades, mas não nos ancoremos a elas a vivermos menores do que temos a capacidade. Que a palavra de Deus nos inspire e que a realidade da qual nós participamos e vemos ao longo de toda a história, da história que agora, nesse momento, acontece, que nós tenhamos a capacidade de olhar e perceber e saber dizer coisas acertadas e com segurança. Permitam-me fazer um comentário. Nós vemos agora que os governadores seriam chamados para prestar esclarecimento sobre os processos
do tratamento da Covid em todos os estados. Alguns deles estão se recusando a ir por uma questão, inclusive, judicial. Bom, não seria interessante que nós tivéssemos a espontaneidade de simplesmente deixar tudo às claras? Isso também significa ter autoridade. Deixar às claras. Para que esconder? Não precisa nem mesmo de uma requisição judicial. Não precisa nem mesmo de discussões. Basta deixarmos às claras. Transparente. E assim, esclareceremos e deixaremos de ter brigas infundadas, ideológicas, e faremos um caminho de unidade, um caminho de integração nacional. Fundamentalmente, a verdade. No mais, qualquer coisa além disso é desnecessário. Que o Senhor nosso Deus nos faça ser homens e mulheres de autoridade e com autoridade. Não pelos lugares que nós ocupamos. Não porque somos juízes, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, presidente, padre, leigo, bispo. Não por isso. Mas pela coerência do nosso existir, do nosso agir e a consonância de tudo isso com o nosso falar. Reconhecendo a grandeza de nosso Deus, apresentemos nossas preces.